Olá, pessoal! A gente vai discutir aqui as ideias de Karl Marx. Karl Marx, então, vai viver esse período aí do século XIX. Então, ele está vivendo um contexto de uma alta industrialização e, ao mesmo tempo, uma desigualdade visível, assim, as condições dos trabalhadores no século XIX, ali na Inglaterra, na Europa mais industrializada, era horrível. As jornadas de trabalho de mais de 16 horas, sem férias, sem período de descanso, sem direito algum. Então, os trabalhadores explorados ao máximo, visivelmente sem condições nenhuma, enquanto tipo, a burguesia, né, os capitalistas, enriqueciam cada vez mais. Então, ele está vivendo esse contexto, ele está observando isso, e está se formando ali, já até anterior a ele, um pensamento chamado socialista, que é o que visa superar o capitalismo, visa buscar uma outra forma de organização em que as pessoas, os trabalhadores não sejam explorados do jeito que são. Então ele está vivendo nesse contexto, nessa forma de pensamento que ele vai se inserir dentro do pensamento de um movimento dos trabalhadores contra a sua forma de vida ali. Então, o seu próprio pensamento também, ele é herdeiro do iluminismo, tá? Aquela ideia de busca da liberdade, da autonomia, do esclarecimento, do indivíduo autônomo que faz as leis por si mesmo. Ele está nesse caminho, ele está buscando isso, ele está visando isso, e ele entende, então, que há um progresso, que é possível, né, uma direção rumo à liberdade de fato no futuro, superando esse momento em que se estava vivendo. A superação era possível. É isso que ele vai pensar. Tem como sair dessa e chegar à liberdade. Liberdade prometida pelo capitalismo. Você vai observar, o capitalismo promete liberdade, igualdade, mas não cumpre. É uma promessa, mas que com mudanças pode vir a acontecer. Então ele está buscando ali, né, através da razão, entender a história, e que a própria história é uma manifestação da razão. Isso ele traz do pensamento de um outro filósofo, o Hegel, a ideia de que o próprio pensamento se supera sempre cada vez mais, tem um limite e supera esse limite, e a razão é esse todo. Então é possível, assim como o pensamento se superar, a história se superar. Dentro da história, seguir esse caminho racional de superação. Só que como que se dá, se supera? Antes da superação em si, você tem conflitos, né? E se tem contradições, né? A realidade tem conflitos e são então grupos vão se colocar em disputa para gerar uma nova realidade, a superação da realidade atual. O próprio capitalismo seria a superação de alguma maneira das relações feudais. Tinha os senhores feudais, os servos, e depois desse embate, a superação disso, se formou o capitalismo. Então agora, com a burguesia e os trabalhadores, né, os capitalistas e os trabalhadores, estão em conflitos, né, e ele vai fazer uma análise em que as contradições, então, pode gerar uma nova realidade. É nisso que ele está pautado, é nesse pensamento que vai guiar ele para pensar o mundo, pensar a vida em comum, pensar o homem e a superação desse momento atual. Então, né, a ideia do materialismo pensando aqui em oposição ao idealismo, a ideia de que se muda as ideias para depois mudar a realidade. Não, para o Marx, as questões estão aqui nesse mundo, no mundo material, no mundo real, e é isso que movimenta, é isso que está em movimento. Você muda a realidade material, as condições de vida das pessoas, para daí depois mudar as ideias. Tem esse processo de que essa materialidade, essa vida criada pelas formas de trabalho, etc., que organizam o nosso mundo, e a partir disso também vai organizar o nosso próprio pensamento. Então, é com a mudança da forma de vida que se muda as formas de pensar, se conceber as coisas, etc. Então, né, essas relações materiais que os homens estabelecem é como eu trabalho,
como eu produzo, de que modo estou produzindo as coisas. Por exemplo, se pensar no que a gente chama de pré-história, né, a ideia da pedra lascada, a pedra polida, etc., como caça, coleta, essas são as relações materiais, e as pessoas vão estabelecer relações de acordo com os seus meios de produção, a maneira que ela pode ou que ela se organiza para desenvolver o trabalho, divisão do trabalho social, como as pessoas dividem o trabalho, se organizam. Isso é a base para as relações das pessoas. E aí, dos seus pensamentos, etc., religiões. Depois, se pensar, por exemplo, no feudalismo, você tem todo um sistema específico, com materiais específicos. No capitalismo, você tem, então, a ideia da fábrica, né, a indústria, e a partir da indústria, você organiza uma forma específica de trabalho, e esse trabalho, né, ele organiza a forma que as pessoas se relacionam. Essa é a ideia central aqui, né, desse materialismo histórico, porque sempre vai ter contradições que vão gerar possíveis novas realidades. A realidade é cheia de contradições. Essas contradições fazem com que as coisas mudem. Então, pensamento, né, consciência, a forma como a gente pensa e olha para o mundo, resulta da maneira, então, dessa relação do homem com a natureza, ou seja, a maneira que o homem transforma o mundo natural, ou seja, a maneira que os homens trabalham. O homem, ele é homem de acordo com o trabalho. Isso é central por Marx, aqui a ideia de trabalho. E aí, pessoal, a questão da dialética, como Marx, né, pensa essa ideia da dialética. Né? A ideia, então, de que eu tenho uma tese, né, uma realidade específica, eu tenho uma antítese, né, uma antitese, né, algo que vem contra aquela tese, e uma síntese, que é uma nova realidade gerada a partir da contradição entre tese e antítese. No feudalismo, a tese, né, qual que era a realidade? É o feudalismo organizado pelo senhor feudal. Sua antítese, o que nega essa ordem, o que está em contradição com essa ordem, a vida dos servos, né, e dentro dos servos você tem a burguesia, esses comerciantes que estão enriquecendo, né, etc., que vão entrar em conflito com essa ordem, que tem outras ideias, que buscam superar isso, né, os interesses são outros. Então, através desse conflito, tem uma nova síntese. Essa síntese é o capitalismo, é uma outra forma de organização social. Então, Marx vai olhar justamente para o capitalismo, ver como ele se formou, e se ele é uma criação histórica, também pode ser mudada, até porque esse capitalismo, né, organizado pelos burgueses tem uma antítese, que são os trabalhadores, que têm outros interesses, né, que está em conflito com o interesse da burguesia, então que pode gerar uma nova síntese, que seria então o comunismo. Então ele está observando esse movimento histórico para pensar tanto como a gente chegou no que a gente tem hoje, como uma possível superação, né? Como ele pensa a história, como a gente pode agir de acordo com essa história. E como ele organiza então esse pensamento? Ele vai dividir basicamente, né, a organização da vida social em duas partes: a infraestrutura e a superestrutura. O que é a infraestrutura? Porque ele vai entender como a base da sociedade, sua base econômica, ou seja, como o homem modifica o meio natural, as técnicas de trabalho e as relações de produção, né? Como que as pessoas se relacionam, como que é organizado o trabalho nessa sociedade. Isso dá base para uma forma social específica. Então, a questão econômica, como é organizado o trabalho, né? Quais os materiais, quais as técnicas, como é organizado, tudo isso, né, dá a base para a sociedade. É a base, porque ele chama então de superestrutura, que são as ideologias políticas, né, as ideias políticas que estão em relação com essa forma de trabalho, concepções religiosas, que para ele também está em relação direta com essa forma de trabalho. Você tem códigos morais, né, o que pode, o que não pode, códigos estéticos, né, o que é belo, o que é feio, as formas de comunicação. Tudo isso depende dessa infraestrutura, está em relação direta com ela, porque o trabalho, de alguma maneira, como é organizado as relações de trabalho numa sociedade, organiza
suas ideias, a religião, o código moral, né? Tanto o conhecimento filosófico e científico está em relação direta. Um determinado pensamento filosófico só é possível num contexto específico. No feudalismo, você tinha basicamente o pensamento filosófico organizado pela igreja, pelos padres, né? Eram as grandes figuras desse momento. E com a modernidade, com essa mudança, você tem outras figuras, né? Se passa a ter uma filosofia não mais tão centrada assim na questão religiosa, né? São outras questões, a questão do homem vem ao centro. É desenvolvimento científico, né? Na, na Idade Média, a ciência era de uma determinada maneira, e depois, na modernidade, passa a ser vista de outra. Com a industrialização, etc., passa a se buscar outras maneiras de se fazer ciência, até mesmo para produzir, né, mais, poder explorar mais os recursos naturais, etc. Tanto as representações coletivas, né, os sentimentos, né, ele vai falar como um grupo específico sente, né, felicidade, tristeza, ódio em relação às coisas, está tudo diretamente ligado à forma de organização do trabalho. Então, toda essa forma de pensar e entender a vida está em relação direta com o trabalho, essa superestrutura, essa parte das ideias, de alguma maneira, reduzindo tudo isso, está em relação direta com a forma de organização do trabalho numa sociedade. Então, como que se dá essas relações de produção? Você tem as relações de produção, que é justamente como os humanos se organizam, é como é dividido esse trabalho. Você tem, no caso do capitalismo, os burgueses que comandam e os trabalhadores que fazem o trabalho, que vendem seu tempo, né, por um salário. No feudalismo, né, não era assim, não tinha um salário, era do senhor feudal organizando ali o feudo, e as pessoas trabalhavam uma parte para o senhor feudal e outras coisas que elas produziam para elas mesmas. Essa era a forma de organização. Na antiguidade, você tinha sistemas escravistas. Você tem, então, na que a gente chama de pré-história, né, formas de caça e coleta, né, os caçadores-coletores. Então, a forma de organização do trabalho, essa forma que é dividido o trabalho, são as relações de produção, né, como as pessoas se relacionam dentro daquela forma de trabalho específica. Isso organiza toda a vida social, na visão do Marx. Então, você tem forças produtivas, né, que é tanto o clima, a água, solo, os recursos, né, as matérias-primas. Se tem máquinas, né, qual é a tecnologia daquela época. A mão de obra, né, o trabalhador, né, o servo, o escravo, depende, né, o coletor. E os instrumentos de trabalho, né, com que ele vai trabalhar. Isso é a força produtiva. Aquilo que possibilita o trabalho, né, aquilo que eu tenho de material que faz parte do trabalho. Tipo, com um solo específico, com uma máquina específica, com trabalhadores específicos, essas forças possibilitam a criação de algo que é o trabalho, né, o resultado do trabalho. E você tem os modos de produção, né, como vai ser então organizadas essas forças produtivas, né, de acordo com certas relações de produção naquele momento histórico específico. No feudal, tipo, um modo de produção, capitalismo, né, que é organizado a partir da relação entre burguesia e trabalhadores, entre capitalistas e trabalhadores, de forma que então se tem um trabalhador que vende seu tempo de trabalho, etc. No feudalismo, outro modo de produção. Você tem o senhor feudal se relacionando com os servos, que ele comanda, o servo produz uma parte ali da terra, né, a maior parte para o senhor feudal, uma parte para ele, né, o grande valor ali é a terra e não tipo, lucro, né? Não se visa lucro, se visa ter poder sobre a terra, etc. Então, são modos de produção distintos. Você tem modo de produção escravista, organizado a partir do trabalho escravo. Você tem modo, né, você tem os produtores, coletores, que é da caça, pesca, coleta de frutas, etc. Né? É claro que dentro de um modo de produção dominante vai ter outras formas de relações ali, mas são periféricas, o que comanda é o modo de produção dominante. E uma sociedade é escravista se o trabalho escravo é base daquela sociedade.
pensar o Brasil até 1888, que o trabalho escravo organizava tudo. Então, o modo de produção escravista naquele momento. Entendeu? Essa ideia aqui que o Marx está trazendo esses conceitos para pensar o trabalho e a organização da sociedade. Então, o modo de produção capitalista, para ele, você tem essa relação antitética. Lembra que a gente viu lá a ideia da antítese, né? Antes, contra a tese, né? Algo que venha negar um momento específico. Então, essa relação antitética, né? Você tem o burguês como a tese e o proletariado como sua antítese, aquilo que vem negar, aquilo que entra em contradição com a ordem criada pelos burgueses. Então, o trabalhador, né? Ele não tem os meios de produção, né? O Marx vai falar que ele é duplamente livre, ou seja, o trabalhador não é nem servo, né? Ele não é, mas ao mesmo tempo ele não tem nada, né? Ele não tem bens, não tem propriedade privada dos modos de produção. O trabalhador não tem aquilo que ele gera trabalho. Então só resta vender seu tempo, sua força de trabalho. Só que ele vai perceber o que acontece nessa relação entre burgueses e proletariados, né? Os capitalistas e os trabalhadores. Tem uma exploração do trabalho. O trabalhador, geralmente ele vai trabalhar sempre, né, no capitalismo, vai trabalhar mais do que o que de fato ele recebe para trabalhar. Ele vai receber um salário pautado em suas necessidades básicas, porém, né, vamos supor que o valor que ele ganha, né, vamos supor, e ele trabalha, vamos supor, em produzir cadeiras, por exemplo, né, mesa, vai. Ele ganha para produzir mesas. Se ele produz, né, 15 mesas que dá o salário dele, né, se o salário, né, dá 15 mesas, tipo, as outras mesas, além dessas 15 que ele trabalha e produziu, né, ele produziu mais de 15, o salário dele equivale a 15, ele produziu mais, o valor dessas outras mesas é um valor excedente que vai ficar na mão, né, do seu patrão, do burguês, do capitalista. Esse trabalho excedente serve para aumentar o capital, né, do burguês. Esse dinheiro que ele usa para gerar mais dinheiro. Né, o capital, né, o capitalismo é pautado na ideia do capital, que é um dinheiro que serve como base para gerar mais dinheiro, depois é investido, né, para gerar mais dinheiro, depois é reinveste de novo, seja para pagar salário, para comprar máquinas, ou para ter esse excedente, que vai gerar mais e mais e mais, o fim sempre é gerar mais dinheiro. Uma coisa que em outros sistemas sociais, né, outros modos de produção, usando as palavras de Marx, não se dá bem assim. O fim, né, é gerar mercadoria, é nem mercadoria, né, mas gerar produtos, né, você ter produtos no feudalismo é ter a terra, né, o produzir para você garantir aquela terra e a subsistência. No capitalismo não, a ideia é sempre gerar mais lucro, gerar mais capital, que gera mais capital. Aí a mais-valia, então, né, pensando nesse valor do tempo excedente que o trabalhador trabalha para alguém, é justamente isso, né? Aquilo que o trabalhador trabalha além do que ele recebe, né? Se ele recebe, vamos supor, se ele produziu 30 mesas e o salário paga 15, essas outras 15 é basicamente aquilo que está sendo roubado dele na concepção do Marx pelos burgueses. Eles estão roubando esse valor dos trabalhadores, estão expropriando. Esse valor não foi o burguês que produziu, porque o valor para o Marx é produzido pelo trabalho. Se ele não trabalhou para produzir aquilo, o valor não é dele, não foi ele que criou o valor. Quem criou o valor foi o trabalhador. Então está sendo expropriado, está sendo roubado do trabalhador uma boa parte do que ele está trabalhando, do que ele está produzindo. E não recebe por isso. Para o Marx, a luta de classes, então, essa disputa gerada pelas contradições, esses conflitos gerados pelas contradições de interesses entre duas classes diferentes, é o que vai mover a história, é o grande motor da história, que faz com que o sistema escravista acabe e venha depois o sistema feudal, que faz com que o sistema feudal, então, né, tenha disputas internas que geram um novo modo de produção
que é o modo de produção capitalista, e assim gerando a sociedade capitalista, e também as contradições do capitalismo é o que pode gerar o fim do capitalismo, que é então, né, para o Marx, a ideia do comunismo, que viria depois, justamente nesse processo histórico, né, de mudanças, de superação do sistema atual, rumo a um novo momento, a um progresso. Né, no capitalismo, nessa luta de classes, vai se dar entre burguesia, os capitalistas, os donos dos meios de produção, que é o que define a burguesia, e o proletariado, os trabalhadores, que não tem nada, então vende seu tempo de trabalho. O Marx está pensando então como que o homem, né, se forma enquanto homem. Justamente para o Marx, né, é o trabalho, né, essa forma que o homem vai lidar com o meio, modificar o meio natural, né, vai gerar seu conhecimento, porque ele vai transformar a natureza, e ao transformar uma realidade natural específica, ele se transforma, se humaniza. Por exemplo, para criar, né, o homem vai criar uma lança. Ele precisa ir lá no meio natural, pegar uma árvore, alguma coisa específica, um material específico, e vai criar, né, a sua lança. Nisso ele está gerando conhecimento, né, ele criou algo, e depois que ele cria algo, ele aprendeu sobre aquilo e aprendeu sobre si mesmo. Então ele se humaniza, se torna homem a partir do trabalho. Porém, no capitalismo, não é o trabalhador que organiza o trabalho, vem de fora. E isso gera um trabalho estranho para o homem, um trabalho alheio, que vai chamar então um trabalho alienado, porque não tem conhecimento. Se pensar numa indústria, por exemplo, né, é dividido as funções, né, cada um faz uma coisa específica. Então você fazendo um movimento repetitivo, você não aprende algo sobre o trabalho. Né, você vai estar ali naquele contexto, porém sem entender. Né, você não tem um trabalho de fato que faça, que te gere conhecimento. Não acrescenta em nada para o homem aquele trabalho. Pelo contrário, o homem com isso é coisificado, é reificado. O homem é transformado numa mercadoria, ele perde sua humanidade, porque ele não conhece nada através do seu trabalho, ele é estranho, inclusive, para ele mesmo. Isso é a ideia da alienação, um trabalho que, de fato, né, não humaniza o homem. E a partir disso, né, essa concepção toda do Marx sobre as relações de trabalho, sobre as contradições sociais, ele vai olhar também para o Estado. O Estado, né, moderno, então, gerado nesse contexto da modernidade, ou seja, basicamente com o capitalismo, né, um território específico, uma moeda específica, ele passa, então, nesse Estado a ser expressão, né, da classe dominante. Os burgueses organizam o Estado. Então esse Estado serve, na visão do Marx, para justamente ser a base, né, a garantia do capitalismo. Ele serve para os interesses dos burgueses. O Estado não existe para acabar com as contradições sociais. Pelo contrário, para o Marx, o Estado visa justamente garantir as contradições. Né? O Estado, para o Marx, é uma coisa ruim, porque ele representa ali onde a burguesia se organiza para dominar a sociedade. Ele é um mal a ser extirpado, a ser eliminado. Na, na Revolução, né, para o Marx, chegaria um momento que o Estado não existiria mais, né, com o fim do capitalismo. Esse processo para o comunismo chegaria ao fim do Estado, porque o Estado, já vai ver, né, claro que tem conflitos, tem pessoas, né, interesses conflitantes dentro do Estado, né, os representantes, etc., mas o Estado sempre tende, né, a perpetuar as contradições sociais e servir aos interesses não dos trabalhadores, mas da burguesia, dos capitalistas. O Estado, então, para o Marx, serve ao capital. E quando chegasse o comunismo, né, as pessoas, através de uma revolução, né, no primeiro momento se cria uma ditadura do proletariado, um Estado que visaria, de fato, garantir o fim da propriedade privada, e depois, né, com o comunismo pleno, de fato, o que existiria são sociedades, né, sem Estado. Não tem mais Estado e não tem classes sociais.
Espero que tenha dado para entender as ideias básicas aqui do Marx. É pouco tempo para muita ideia, mas é um autor interessante, é a principal nome, né, de crítica ao capitalismo, é a crítica mais bem construída, né, que a gente tem até então, né, são estudos muito bem feitos e que dão base para a gente pensar, né, sobre o que a gente está vivendo, né. O que é interessante, o que não é, aí cabe a cada um, né, pensar sobre si e sobre o mundo, mas é uma visão bem crítica ao capitalismo, buscando mostrar as contradições dessa sociedade, os conflitos existentes, né, principalmente pautados na questão do trabalho, né, as desigualdades geradas pelo trabalho, né, e a partir disso como é organizada a política, etc. E é isso aí, pessoal, valeu!